Alunos da mediação tecnológica, vamos socializar o conhecimento? Porque nós estamos, dentro de ciências humanas, vendo a sociologia para o Enem. E dentro dessa sociologia, vem cá comigo, aproxima aqui de mim aqui para eu falar bem pertinho de vocês. Dentro dessa sociologia, nós já vimos a sociedade, nós já vimos o que era cidadania, nós já vimos o que é movimentos sociais. Hoje, nós iremos falar sobre cultura e sociedade. Tão importante dentro desse processo social. Todos esses assuntos que eu estou trabalhando com vocês são os assuntos que mais têm caído no Enem na área de sociologia dentro de ciências humanas. Ao longo desses 5 anos, o que mais tem caído, nós separamos para ser essas aulas de vocês. Essas aulas que vocês têm agora, neste momento, não são aulas tiradas aleatoriamente da cabeça do professor Beto. São aulas que caem no Enem e que têm cobrado. Tanto é que eu coloco exemplo de questões do Enem que já caíram, que está relacionada a esses temas. E geralmente o Enem bate no mesmo tema, vários anos, buscando o mesmo tema, fazendo as questões diferentes. Na tela para vocês, eu, professor Beto, estarei com vocês, professor Beto aqui, estarei com vocês nessa aula de número 4, a aula de número 4 que fala justamente sobre quais são os assuntos do professor Beto, que a aula de número 4 irá abordar. Ela irá abordar a cultura e a sociedade. O ser social, ele se forma dentro de um contexto do Estado, que nós já vimos, e ele tem seus direitos de cidadão. Muitas vezes, os movimentos sociais, ele serve também para defender a cultura. Como é que se forma a cultura de um Estado? Como é que se forma a cultura de uma sociedade? Percebam vocês que a nossa cultura ela passa por uma determinada regra. Regra social, regra política, regra familiar. Vocês já pararam para pensar o que vocês gostam de comer? O que vocês gostam de assistir, o que vocês gostam de fazer de lazer, não foi definido por vocês? Foi alguém que trouxe a vocês? Eu gosto de assistir tal filme. Foi a televisão que trouxe para você gostar daquele filme. Eu gosto de dorama. Se eu perguntasse isso há 10 anos atrás, ninguém sabia nem o que era dorama. Mas a TV trouxe os doramas, lá da Coreia do Sul, e trouxe para a nossa sociedade, e as pessoas passaram a gostar de dorama. Eu gosto de série. Antigamente o povo gostava de novela, hoje gosta de série. Então, toda essa cultura, o lazer, entretenimento, olha aqui, coloca aqui na tela para mim, esse fundo aqui de tela aqui, porque quando a gente fala sobre cultura, nós estamos falando também de cultura digital, que é muito forte dentro da nossa sociedade, essa cultura digital. Então, tudo isso eu trago vocês a fazerem uma reflexão. O que está dentro da nossa sociedade, da nossa cultura? Quais são os elementos que nos formam enquanto cidadãos? E como nós estamos vendo essa cultura material e essa cultura imaterial dentro da nossa sociedade. A nossa língua, o nosso canto, a nossa música, os nossos costumes dentro dessa cultura imaterial. Os nossos prédios, os nossos rios, as nossas cachoeiras dentro da cultura material. Tudo isso nós iremos trabalhar agora sobre cultura e sociedade. Na tela para vocês. O conceito de cultura. A cultura é um termo, em termos sociológicos, para a sociologia, é entendida como conjunto de valores, normas, crenças, tradições e comportamentos. Então, vamos repetir aí. Conjunto de valores,
que são valores? Normas, quais são as normas estabelecidas? Crenças, tradições e comportamento que são compartilhados por grupos sociais. Ela abrange desde os hábitos alimentares, as vestimentas e até a forma de arte, linguagem e estrutura social. Cultura não é estática. Ela evolui com o tempo, sendo influenciada por fatores históricos, fatores sociais e fatores econômicos. Deixa eu dar um exemplo para vocês, quando a gente fala que a cultura, ela vai dentro de valores. A nossa sociedade, ela é imbuída de valores. A nossa família traz valores, a nossa religião nos traz valores, a nossa sociedade nos traz valores. Valores esses que eu tenho que seguir, senão estarei fora desses valores sociais. Ok? Ponto. A nossa sociedade, ela traz normas sociais. Olha, você não pode ir para a praça de sunga amanhã. Se você estiver lá numa cidade que tem praia é uma coisa, mas você chegar ali no centro de Ji-Paraná, de sunga, será que as pessoas elas vão olhar que você está dentro das normas e dos valores daquela sociedade? A nossa sociedade nos traz crença. E isso segue a nossa cultura. Se eu sou evangélico, eu tenho uma crença. Se eu sou católico, eu tenho uma crença. Se eu sou de religiões de matrizes africanas, eu tenho uma crença. Se eu sou budista, eu tenho uma crença. Nós trazemos crença dentro dessa sociedade. Tradições, comportamentos. Então, essa linguagem traz uma estrutura social que é chamado de cultura. E essa cultura ela não é estática, ela pode ser movimentada. Vamos supor, a festa do Divino. Vamos dar o exemplo da festa do Divino. A festa do Divino Espírito Santo faz parte de uma cultura de um povo ali do Vale do Guaporé. Mas será que a festa do Divino Espírito Santo é igualmente a festa dos pomeranos? Não, são culturas diferentes. O povo pomerano, um povo que vem descendente ali, o povo pomerano vivia entre a Polônia e a Alemanha. Depois, com a expansionismo da Alemanha, a Alemanha vai pegar o povo pomerano e colocar no território alemão, mas o povo pomerano não se sente alemão, se sente pomerano mesmo. Igualmente os sicilianos, que não se sente italiano e dizem que são sicilianos. Cada um, isso faz parte da cultura, e é uma cultura específica da região de Espigão do Oeste. Será que a cultura do povo pomerano, a cultura do Vale do Guaporé, da festa do Divino, é igual à flor do maracujá em Porto Velho? Aqui nós temos uma colonização nordestina muito forte, que trouxe para cá a quadrilha boi-bumbá, e nós temos aqui o flor do cacto, o flor do maracujá, nós temos festivais folclóricos muito fortes em Porto Velho, que não tem no interior de Rondônia. Então, cada ponto tem sua cultura. E essas múltiplas culturas formam uma identidade. Na tela. Elementos da cultura. Quais são os elementos dessa cultura? Quais elementos envolvem dentro dessa cultura? Primeiro, nós vamos ter valores. Define o que é considerado importante, moralmente, correto ou desejáveis dentro de uma sociedade. Olha aí, os valores que definem isso. O que é moralmente correto? Ainda agora eu estava dando exemplo. O que é desejável. O que é importante dentro daquela sociedade. Isso define os valores dessa sociedade. Só que esses valores, eles passam por normas. Tem normas, que são regras. E expectativas sobre comportamento adequado em diferentes situações sociais. Normas, expectativas sobre
o comportamento adequado. Não tem aquela pessoa que ela vai para a festa, bebe, dá vexame. Aquele comportamento é adequado dentro das regras estabelecidas nas normas? Tem as leis, as normas. Ó, eu peguei meu carro, coloquei lá, ele rebaixei, tirei a descarga dele, ele está fazendo barulho, eu estou dando cavalo de pau, estou dando grau aí pela cidade. Será que isso, no carro, na moto, será dentro de um comportamento adequado? Será que ela está dentro das normas, dos valores, das regras? Nós temos símbolos que são elementos que têm significado particulares dentro de uma cultura, como a língua, as bandeiras do Estado, da nação, do município. São símbolos. E são rituais também, como eu estava dando o exemplo, a festa do divino, que é um ritual. Prática repetida que tem um significado simbólico dentro da cultura. Então, aqui, quando a gente analisa essa questão de valores dentro dessa importância, dentro dessas normas sociais, que são essas regras pré-estabelecidas, nós temos uma determinada cultura, a formação de uma cultura. Símbolos para nós se forma uma cultura. A cultura dos surdos. Se eu faço daqui, eu estou fazendo um símbolo. Eu amo você. É um símbolo. Nós temos aqui nós temos o brasão do Estado, que é um símbolo nosso. Nós temos a bandeira do Estado de Rondônia. Eu tenho uma camisa. Não sei se vocês já viram foto minha com a camisa do Estado de Rondônia. É um símbolo dentro dessa cultura. É um significado quando eu coloco aquela camiseta. Rondônia não é Roraima. É um símbolo para dizer para o povo, para de confundir tanto Rondônia com Roraima. Quando eu coloco a minha camiseta, o meu cocá indígena, eu quero dizer que a minha cultura também é uma cultura indígena. Quando eu coloco a minha poronga na cabeça e meu sapato de seringa, eu quero dizer que a minha cultura é de um ambiente de seringueiros. Eu expresso isso daqui como símbolo. E no estado de Rondônia nós temos rituais, que faz parte da cultura, que tem um significado simbólico. A cavalgada, que vocês gostam tanto, não tem um significado simbólico da cavalgada, que vai começar o período do rodeio? As rimadas da festa do Divino Espírito Santo no Vale do Guaporé, ela tem um ritual simbólico. A linguiça dos pomeranos ali, aquele festival de linguiça, as festas religiosas, o boi-bumbá, a quadrilha, a pesca esportiva, e vários símbolos que existem disso aí, e rituais que existem dentro desse processo cultural. Compreende o que é cultura dentro da sociedade? Por que ela é tão importante dentro de uma sociedade? Na tela. A cultura, ela pode ser material, como as 3 caixas d'água aqui em Porto Velho, a Catedral de Porto Velho, Sagrado Coração de Jesus, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, o Forte Príncipe da Beira, a nossa primeira igreja, a Igreja de Santo Antônio do Rio Madeira, ou pode ser imaterial, como uma cachoeira, como a nossa fauna, a nossa flora, os nossos rituais indígenas, que são imateriais. Nossos rituais, as nossas danças, os nossos costumes. Então, a cultura, ela pode ser assim, deixa eu apagar daqui, apagar. Ela pode ser material ou imaterial. Ela pode ser apresentada destas 2 maneiras. Eu tenho uma aula. Eu tenho uma aula aqui que ele trabalha a questão do patrimônio. Aí está aí no canal da mediação tecnológica.
E essa formação que eu dei para professores, que era para construir projetos com vocês, ela trabalha essa cultura material e imaterial. Como é que se dá esse processo cultural dentro do material ou imaterial? Como é que essa cultura se forma dentro desse contexto? O que é cultura material? O que é cultura imaterial? Tudo isso está lá dentro. Se vocês tiverem curiosidade de se aprofundar mais, saber como a educação patrimonial da cultura material e imaterial é importante, assistam essa formação. É muito interessante. Ou a aula do professor Lodismar também tem sobre isso. Na tela para vocês. A cultura pode ser dividida em dois tipos. A cultura material, que envolve objetos físicos, palpáveis, tangíveis, de um grupo social produz, como tecnologia, como construções, roupas e artefatos. Isso faz parte de cultura material, de patrimônio material. E a cultura imaterial, ou patrimônio imaterial, que se refere-se a elementos não palpáveis, como crenças, que eu dei o exemplo da festa do divino, como valores, que não é palpável, normas e tradições, que não é palpável. Aquele café coado no coador de pano, a pipoca servida com tacacá em Guajará-Mirim, aquilo dali faz parte de uma cultura, apesar de ser material, a pipoca, mas a cultura, a tradição desses valores se torna a cultura imaterial. E dentro desse processo cultural, nós temos o etnocentrismo, relativismo cultural e alteridade. O que significa isso? Que relação se tem esse etnocentrismo, relativismo cultural, alteridade? O que significa? Aonde está esse processo? Quando os portugueses e espanhóis saíram nas grandes navegações, eles saíram de uma concepção etnocêntrica. Eles diziam que o centro da cultura era a Europa. E eles passaram a medir todos os povos que eles encontravam na África, na Ásia, na América, pela sua concepção cultural, para dizer se aquele povo era atrasado ou era avançado. Os europeus, eles tinham sua religião, eles tinham sua cultura, seu modo de vestir, seu modo de ver, e eles mediam as outras pessoas pelo eurocentrismo, que era uma forma de etnocentrismo. A Europa era o centro de tudo. E aí ele sai para o mundo espalhando esse etnocentrismo. O relativismo cultural, ele já vai vir de uma forma diferente. Ele vai dizer, opa, peraí, aquela sociedade ali, ela tem a sua própria cultura, eu tenho que respeitar aquela cultura. Olha aqui, ó. Quando nós vemos aqui, ó. O etnocentrismo é a tendência de julgar as outras culturas com base nos padrões da própria cultura, o que pode gerar preconceito e discriminação. O que é gerado como preconceito e discriminação? Às vezes nós olhamos para povos tradicionais, povos indígenas, e nós tentamos olhar para eles, medindo eles a partir da nossa cultura. Isso é discriminação, isso é preconceito. Porque eles têm a cultura própria deles. Isso é etnocentrismo. Já o relativismo cultural, ele propõe que todas as culturas devem ser compreendidas e avaliadas a partir dos seus próprios valores e contextos, sem hierarquia e superioridade. É quando eu olho para a cultura e digo, oh, peraí, eu não vou analisar essa cultura pela minha concepção cultural. Elas têm que ser analisadas pelo próprio olhar delas. Aí eu diminuo meu preconceito. Eu diminuo minha discriminação do etnocentrismo, quando eu jogo no relativismo.
E já a alteridade, ela também é reconhecer que existem culturas diferentes e que elas merecem respeito em sua integridade. Os dois aqui estão basicamente relacionados. A alteridade, ela vai reconhecer as culturas diferentes. E cada cultura, ela tem o seu modo de ver. Eu não posso chegar na Ásia e medir a cultura asiática pela minha cultura. Eles têm a própria cultura. A Índia tem a própria cultura. Eu não posso olhar para o indiano tomando banho do rio Ganges e julgá-lo. Ou quando ele coloca uma vaca como um ser sagrado. Não vou matar a vaca porque é um ser sagrado. Aqui eu não posso ver uma vaca que eu já quero levar ela para o matadouro para fazer o churrasco do final de semana. Nós temos cultura diferente. O pessoal, porque em determinado lugar da Ásia se come cachorro. Gente, nós comemos galinha, caipira e porco, que também foram domesticados ao longo do tempo. Só que o cachorro é um animal mais próximo, né? A gente tem mania de julgar as outras culturas pela nossa cultura. E nós não podemos isso. Tá? Quem julga uma cultura que come formiga é porque nunca provou uma tanajura. Na tela para vocês. Socialização e cultura. Qual é a relação que nós temos entre socialização e cultura? A socialização é um processo pelo qual o indivíduo internaliza a cultura do grupo a qual pertence. Socialização. Ele internaliza, ele coloca para dentro. Aprendendo seus valores, suas normas e seus comportamentos apropriados. Esse processo é fundamental para a integração social e ocorre em diferentes instituições como família, escola e a televisão. Socialização. Socialização. Então, vem cá comigo. Quando eu socializo essa cultura, vamos supor, eu moro em Porto Velho, que eu tenho uma cultura aqui de boi-bumbá, de quadrilha e tudo, só que eu vou para o interior. Lá, a concepção é ter um CTG, que é a cultura gaúcha, é ter um rodeio, é ter uma cavalgada, e eu começo a interiorizar aquela cultura daquele local e respeitá-la. E aí eu começo a socializar com as pessoas que têm aquela cultura. Eu trago para mim também aquela cultura. Eu vou colocar ela para dentro do meu ser. Eu vou respeitá-la e vou agir como o processo cultural. Na tela para vocês. Então é por isso que nós falamos aqui, ó. Interiorização. Globalização e cultura. Pessoal, a cultura está muito globalizada. Está muito globalizada. As coisas acontecem no mundo inteiro. Nós temos essas empresas multinacionais que elas globalizaram o processo cultural. Com o avanço da globalização, a cultura de diferentes partes do mundo tem interconectado de maneira sem precedentes. Isso pode levar à homogeneização cultural. O que é homogeneização? Que a cultura se misture e vire uma cultura só, uma cultura mundial. Será que isso seria bom ou ruim? Com a prevalência de padrões culturais globais ou fenômenos híbridos culturais, no qual elementos culturais diferentes se misturam e geram novas formas de cultura. Vocês não viram? É um coraçãozinho que eu estou fazendo aqui. Como é isso, professor? A globalização cultural. A globalização cultural. Eu dei exemplo dos doramas, que são aquelas novelinhas coreanas, elas estão tomando conta da sociedade, e é uma cultura que é totalmente diferente de nossa, a gente começa a assimilar essa cultura e trazer para nós. Muita gente se vestindo
como os dorameiros, fazendo sinalzinho de coração, colocando guarda-chuva para proteger. Pegando essa cultura que começa a ser globalizada. A mídia ela tem um papel muito forte da globalização. Você hoje vai para o Netflix e você tem uma cultura globalizada. A indústria cultural ela foi muito forte dentro da sociologia, da filosofia. A gente já discutia essa questão da cultura, da massificação da cultura. E hoje culturas que são de culturas diferentes, elas estão entrando dentro do nosso país, dentro da nossa comunidade, e nós colocando ela como cultura. Às vezes você vê uma comunidade indígena se adaptando à cultura do vaqueiro, colocando chapéu, agora eu sou do agro, eu sou peão. É uma readaptação desse processo cultural. Na tela para vocês. Na tela para vocês. Então, nós temos esse processo. E aí, a gente analisa essa subcultura e a contracultura. Como é que está isso aí? Como é que está? O que é essa subcultura, contracultura? Olha aí, os caras da bike, do skate, do hip hop, do movimento punk, do movimento dark. Esse povo faz parte de uma chamada contracultura. Por quê? Aqui a gente entende. A subcultura são grupos dentro da sociedade, maior que compartilham suas próprias normas e valores diferentes, mas não opostos à cultura dominante. Aqui a gente poderia dar um exemplo dos pomeranos. Os pomeranos não estão dentro de uma sociedade que tem uma cultura dominante, mas eles compartilham sua cultura própria, de normas e valores. O CTG, Centro de Tradições Gaúcha, eles não estão dentro de uma cultura dominante e eles compartilham uma própria valores, normas diferentes. Agora nós temos a contracultura, que são grupos que rejeitam e propõem alternativas ou valores e normas da cultura dominante, muitas vezes de forma de protesto, que eu estava dando exemplo para vocês, enquanto contracultura, eu exemplificava para vocês esses movimentos que surgiram. O que é o movimento punk que vai surgir? O movimento punk ele vem fortemente trabalhar contra a cultura. Bater de frente com a cultura. O movimento hip hop, ele vem trabalhar contra a cultura através do break, através do rap, através da música, da forma de se expressar, através do grafite. Então, são contraculturas. Eles vêm bater de frente com essa cultura dominante. Eles vão dizer, não, nós somos diferentes. É por isso que a gente julga, olha, fulano de tal, meu Deus do céu, está cometendo vandalismo e tudo, porque são grupos que eles estão fora desse processo cultural de protesto. Olha o skate. O skate era uma forma de protesto cultural que agora virou até objeto de Olimpíadas. O hip hop também objeto de Olimpíadas, mas parece que foi a última Olimpíada, parece que já tiraram ele, porque houve danças de protesto lá. E por fim, nós estamos vendo aqui qual é o papel da sociedade. Como a sociedade ela se vê dentro do papel dela. Na tela para vocês. Essa sociedade, ela está dentro desse processo de formação da cultura e na construção da identidade de individuais e coletivos. Ela é composta por um conjunto de instituições como família, escola, governo, religião e mídia, que moldam o comportamento e valores dos indivíduos. Esses agentes sociais atuam como transmissores culturais, garantindo a continuidade das tradições e normas. Olha aí, quem garante a tradição? É a família. Nossa família não conta como era a nossa família, nós seguimos aquela tradição? A escola, o governo, a religião, a mídia. A interação entre indivíduos do grupo dentro da sociedade permite que a cultura se desenvolva e transforme. A sociedade, portanto, funciona como espaço de compartilhamento dessa cultura, onde as pessoas se reconhecem como membros de um grupo maior
e, ao mesmo tempo, contribui para a construção e manutenção das características culturais desse grupo. Além disso, a sociedade cria mecanismos de controle social, como leis e normas que regulam o comportamento dos seus membros, promovendo a ordem e a coesão social. E, por fim, nós temos aí a sociedade é fundamental para o processo de socialização, pois é nela que o indivíduo aprende a cultura, se relacionar com o outro e desenvolver sua identidade. Ela fornece ambiente necessário para transmitir de geração em geração. É essa sociedade que vai ser transmitida de geração em geração. Professor, mas isso cai no Enem? Vamos ver se cai no Enem. Olha aí no Enem de 2013. O sociólogo espanhol Manuel Carteus sustenta que a comunicação de valores e mobilização em todos os sentidos são fundamentais. Os movimentos culturais, entendidos como movimentos que têm como objetivo defender ou propor um modo próprio de vida e sentido, constrói-se em torno de sistemas de comunicação, essencialmente a internet e os meios de comunicação, porque esta é a principal via que esses movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que podem, eventualmente, partilhar os seus valores. E, a partir daqui, atuar na consciência da sociedade e seu conjunto. Em 2011, após uma forte mobilização popular via redes sociais, houve uma queda do governo Hosni Mubarak, no Egito. Este evento ratifica o argumento de que a internet atribuiu verdadeiros valores culturais aos seus usuários, a consciência da sociedade foi estabelecida com o advento da internet, a revolução tecnológica tem como principal objetivo a deposição de governantes antidemocráticos, os recursos tecnológicos estão a serviço dos opressores e do fortalecimento de suas práticas políticas, ou os sistemas de comunicação são um mecanismo importante de adesão e compartilhamento de valores sociais. E aí, meus queridos alunos, com certeza, a letra E, o sistema de comunicação, são mecanismos importantes de valores sociais. Por quê? Por que esse mecanismo? O meio de comunicação de massa, hoje, com as redes sociais, ele é importantíssimo para isso daí. Ele está relacionado, as pessoas, elas têm, hoje a cultura de massa, ela é muito forte. Então é por isso que nós temos esses meios de comunicações, as pessoas utilizando para pressionar governantes, governo. Hoje, o mundo não vive mais sem as redes sociais, sem a inteligência artificial. Não vive mais sem a cultura de redes. A cultura de massa também é uma cultura da internet. E aqui nós encerramos mais uma aula com vocês. Mas eu vou já voltar com vocês para falar sobre o Humano na Massa dessa aula.